Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, ó. Bom dia a todos, né? Vamos aqui iniciar, bom dia, vamos aqui iniciar a nossa aula, né, de hoje, de energia e meio ambiente, tá certo? Ainda na parte introdutória, né, como eu falei para vocês, a gente dividiu esse momento em duas partes, tá certo? Então, hoje a gente vai entrar na segunda parte, né, relacionada à nossa aula de hoje, né, nossa atividade, tá ok? Pois bem, né, passando dessa estrutura, vamos aqui para a parte do resumo da aula anterior, né, uma relação de visualizar, né, o que foi discutido na aula anterior. A gente falou sobre definição de energia, né, mostrando as diversas fontes energéticas. Falamos também da diferença entre energia e meio ambiente, a relação entre energia e meio ambiente, né, elas estão interligadas entre si. Falamos da Revolução Industrial, discutimos em sala de aula exatamente essa interação, né, e as mudanças que ocorreram, né, com a Revolução Industrial. Mostramos que ainda o petróleo, né, ainda é o cargo-chefe, discutimos isso em sala de aula, né. Também relacionamos aqui energias com a relação termodinâmica e discutimos e trouxemos aqui algumas formas, né, de energias, certo? Na aula de hoje, né, e o objetivo principal é exatamente compreender os conceitos fundamentais da energia, né, através das suas transformações, conservação, né, dessa energia, os impactos relacionados ao seu uso, qualquer interferência humana tem seu impacto ambiental. Também vamos trazer aqui o foco da eficiência energética, né, e vamos falar sobre o ciclo do carbono, que é o cargo, né, que relaciona essa energia. Então, o que é que será explanado na aula de hoje? Né? Vamos falar sobre transferência energética, unidade de energia, conservação da energia, eficiência energética, energias nos seres vivos, né? E o ciclo de carbono. Então, trazendo aqui, né, para o nosso cotidiano, né, e quem é da engenharia, principalmente aqui, quem é da energia mecânica, engenharia química, né, o termo termodinâmica ela é muito presente, a gente tem disciplinas voltadas exatamente só para isso, né? E aí, um cargo-chefe, né, que cai aqui para nós é exatamente a primeira lei da termodinâmica. O que expressa a primeira lei da termodinâmica? Eu botei até entre aspas aqui, a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma em uma outra forma, né, de energia. Então, isso quer dizer o quê? Que a energia se conserva. Então, esse princípio da lei da termodinâmica é que é utilizado aí para transformar diversas energias, né, em outras formas, certo? Então, essas outras formas é que faz com que a gente tenha energia elétrica, tenha energia mecânica, tenha energia cinética e etc., exatamente porque ela vai se transformar em diversas outras formas, certo? E esse princípio é importante para a gente entender aqui na nossa aula de hoje como é que você vai poder transformar, né? E aí vou trazer alguns vídeos, né? Em diversas outras formas de energia, certo? Então essa energia elétrica que vocês estão utilizando aqui no celular de vocês, no computador, né? Ela saiu, né, se transformando em diversas outras formas, né? Claro, no decorrer dessas transformações há perdas, né? Essas perdas tá dentro da contabilidade, né, dentro da, vamos dizer assim, dentro da eficiência energética que aqui é contabilizada. Então, uma das formas, né, que a gente conhece, principalmente lá da forma física, né, que a energia ela sai de energia cinética, ela se transforma em energia potencial, né, e aí novamente se transforma em energia cinética. Isso aqui, galera, quem já viu aquele pêndulo, né, que você não precisa, né, de uma energia elétrica, você basta atribuir primeiramente uma energia potencial a esse pêndulo e soltar, e aí você vai ver que praticamente aquele pêndulo ele se mantém, né, em movimento, né, saindo da energia potencial para energia cinética, da energia cinética para energia potencial e assim vai, se transformando nesse
nessa quase, né, vamos dizer assim, quase energia contínua, né? Ok? Porque essas mudanças são, essas transformações, elas não interferem tanto, né, no, na perda energética desse objeto. E aí, um dos princípios, né, e é o cargo-chefe do nosso país, é a energia hidrelétrica, né? Então, o que é que acontece com essa energia hidrelétrica? Ela é uma relação do movimento da água, certo? Então, a gente vai ter, né, que vocês podem ver aqui, só um minutinho, vou botar aqui a ponteira. Então, a gente vai ter o reservatório, certo? A gente vai ter a engrenagem. Essa engrenagem é exatamente onde vai ter a turbina, e aí interligado nessa turbina, você vai ter o gerador, que esse gerador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, certo? E essa energia elétrica ela vai percorrer, né, nosso sistema elétrico, ok? Então, como eu já venho falado, né, e venho relacionado à importância da energia da usina hidrelétrica, que é uma usina renovável, né, é uma energia renovável, a importância dela está principalmente no reservatório, né? Nem é nas turbinas, né? Apesar que hoje a gente tem turbina cada vez mais eficiente, né? Mas a importância maior está nos reservatórios. Tanto é que a gente tem bandeiras, né, de valores, né, vermelho, amarelo, verde, né? Exatamente relacionando a quantidade de energia que está reservada nesses reservatórios, devido à sua importância. E uma coisa aderente a esse reservatório é porque é o seguinte, você não tem, vamos dizer assim, interferências, né? Desde que você tenha um reservatório, você não tem interferências sazonais por noite, dia, por vento ou não vento, certo? Se você tem ali o reservatório de água, então você vai ter essa contabilidade, esse planejamento aí contínuo para todo aquele uso ali aquela energia. Então, dizemos assim, é uma energia conservada na forma de água, certo? Trazendo para nós como é que isso funciona, né? Você vai ter exatamente um deságue, né? Você vai ter uma encanação direcionando as turbinas, direcionando com que haja o movimento dessas turbinas a partir desse movimento da água. Então, aqui a água em movimento, a gente vai ter energia cinética, certo? Então, essa água em movimento, ela vai fazer força suficiente para girar essas turbinas, transformando a energia cinética em energia mecânica. Essa energia mecânica da turbina, ela vai fazer com que haja uma rotação no eixo, né? E essa rotação no eixo no gerador, que ali vai estar em volta, né, de fiação, você vai ter vamos dizer assim, né, uma transformação da energia mecânica em uma energia eletromagnética. Então, essa energia eletromagnética é que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica, certo? Que vai percorrer ao sistema, né, elétrico aí dos cabos, certo? Da rede elétrica. Então, é essa transformação que nós temos, certo? E aí as etapas seriam mais ou menos as que você está visualizando aí, certo? A gente vai ter o reservatório, onde nesse reservatório, né, eu vou por queda d'água, né, e aí precisa de uma queda d'água exatamente para ter o movimento, né, da energia cinética, né, exatamente a energia potencial em energia cinética. Então eu tenho que ter uma certa elevação, né, nesses reservatórios, certo? E aí essa água ela é deslocada, né, para as turbinas, né, transformando energia mecânica, energia gerador. Então aqui são as diversas transformações, né? Eu tenho uma energia conservada no reservatório, eu tenho energia transformada em potencial, eu tenho energia cinética, eu tenho energia mecânica, gerador, eu tenho energia elétrica. Pois não, que levantou a mão? Pois não, Jorge? Não, ela continua. Ela é um fluxo, né? Ela continua para ser usada em outro momento, né? Ela não tem
Não, não, né? Ela pode ser usada na agricultura, ela pode ser usada exatamente para água potável, né, para o consumo humano, ela pode ser usada para criação de peixe, camarão, etc. Ela continua, certo? Ela continua o fluxo. É. Vai seguindo, ela continua. O único, vamos dizer assim, a relação útil, né, dessa energia é exatamente só para rotacionar a parte mecânica, as turbinas, né? Ela não tem nem outra interação de não rotacionar as turbinas, né, dentro do sistema elétrico, certo? Pois não, alguém levantou a mão. Tô escutando. Pois é, você vai ter uma perda até considerável, né? Porque assim, cada processo desse há uma perda, por exemplo, quando a água está reservada aqui, né, no reservatório, ela tem um potencial ali. Quando ela chega a ter um decaimento por devido de atrito, né, da água com a superfície, eu vou perdendo energia, certo? E aí essa energia também na transformação energética, né, no caso da cinética, também há uma perda. Então, cada percentual desse, claro, eu ainda não tenho um número exato, mas para cada percentual desse eu tenho uma perda representativa, certo? Então, a energia conservada na água, ela não vai chegar totalmente na energia elétrica. Além do mais, a própria relação, né, da rede elétrica, né, em termos de fiação, também há uma perda, né? Eu não tenho isso ainda em detalhes percentuais, né? Mas há uma perda no decorrer desse percurso, né? Até chegar à sua casa, muita energia já foi desperdiçada. Pois não, Carlos? Não estou entendendo, está muito baixo. Sim, eu entendi algumas partes que o Carlos falou, né? Sim, ele tem razão, né? Sempre vai ter perdas, né? Essas perdas têm que ser consideradas, né? E isso não existe uma idealidade, né? Algo ideal não existe, né? Vamos ser bem real, né? Existe a realidade. Então, essa realidade está contida dentro do nosso cotidiano, essas perdas. E aí, essas perdas a gente tem que contabilizar e colocar no lado financeiro a parte viável, que é o uso final dessa energia, certo? Eu trouxe um vídeo aqui, peraí, deixa eu só pegar aqui para compartilhar com vocês, né, exatamente mostrando essas etapas, né, aqui já relatadas com vocês, mas mais precisa com visualização, certo? Só um minutinho.
Pois não, pessoal, pois não, pessoal, aí no caso aí, né, vocês viram como é uma usina hidrelétrica, né? Luiz, quer perguntar? Pois não, Luiz? Tá com a mão levantada aqui? Pois não, Eduardo? É a convecção, né? Você está perdendo energia ali pela convecção, ela vai dissipar, né? É só isso. É a mesma perda. É, dissipar pelo ar. Outra coisa, ele me perguntou se eu sabia todas as etapas de perdas, né, de cada um dessas. Eu não sei, né? Mas aí você me mostrou o geral, né? O geral da perda total de todo o sistema, né? Que deu 14,1, né, por cento. Eu também não. É, pronto, 14,8. Eu não sabia, eu também não sabia dessa informação. Obrigado. Claro, cada vez mais com essa, né, a tecnologia e a otimização, né, então diminui. Não vai chegar a zero, isso é cabível, né, não vai chegar a zero. A tendência é diminuir, né, e aproveitar mais, né. Por exemplo, vou trazer um dado aqui que não, para nós não pode ser nem tão importante, mas vai servir como informação. Por exemplo, nos carros de Fórmula 1, né, eles fazem exatamente esse aproveitamento. Não, na hora da frenagem, que é uma perda de energia, essa frenagem, a energia que está sendo dissipada ali, né, na frenagem, ela é absorvida pelas baterias e recarregada essas baterias, né? Uma forma de aproveitar essa energia. Sim, 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 é para poder. Não só a Tesla, né? Tem alguns carros. Agora alguns carros elétricos já estão desenvolvendo essa tecnologia exatamente para reaproveitar, né, essa energia que seria dissipada na forma de calor, né, para recarregar as suas baterias. Pois não, Francisco? Ela, só completando, ela falou, só que ela não detalhou. Ela disse que tem os seus impactos ambientais, como qualquer outra operação de construção, né?
Ok, ok. Sim, sim. E aí, como o Francisco falou, né, tem os seus impactos ambientais, sociais, né? Vou trazer um relato aqui, por exemplo, lá no estado do Ceará, né, tem uma comunidadinha conhecida lá como Jaguaribara, né? Agora, Nova Jaguaribara era uma comunidadezinha, né, que foi construída uma represa lá. A represa não é para energia elétrica, né? É para água mesmo, né? Utilização de água, propriamente dito. E essa represa, ela com a sua, ela inunda, né? Essa cidade inundou. Então foi construída totalmente outra, né? No projeto, claro. E aí por isso que é cara, porque tem que analisar esses impactos, né? E aí foi construída outra cidade conhecida como Nova Jaguaribara, se não me engano, o nome da cidade, né? E aí a antiga foi totalmente submersa, né? Aí, às vezes, dependendo da situação, você vê o topo da igreja lá, né? Da igreja matriz da cidade, né? Então é bem interessante. Valeu, Francisco. Outra pessoa levantou a mão, né? Não sei quem foi, acho que foi o Carlos. Ó, pronto. Aí pela contribuição, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo, né? Relacionado aqui com outra forma de energia, que é a energia eólica, tá certo? Vou só pular isso aqui.
Então, como ele mostrou aí, pessoal, então você vai ter no máximo aí, estourando o limite de BECS, né, 59,3, né? Então é o máximo que você vai obter aí nas eólicas. Exatamente. Oh, exatamente por esse motivo. A máxima que você vai ter aí é o limite de BECS, né, que seria 59,3, né? Então, existe, né? Sempre vai existir perdas, né? Como o vídeo já mencionou, não sempre vai existir perdas, certo? E o interessante é que mesmo com toda a engrenagem e tecnologia que as eólicas têm, né, de se adequar, né, que isso vai estar sempre mudando, não é fixo, né? Toda essa tecnologia de se adequar na situação do vento, né, buscando o seu ótimo e o seu máximo, mesmo assim, você jamais vai conseguir, né, ultrapassar os limites aí estabelecidos, né, de bets, certo? Outra relação que eu trago aqui também, outra forma dessas energias, né, é a energia por meio térmico, né, as termoelétricas, tá certo? Só para deixar claro, pessoal, já coloquei a frequência aí no chat, tá certo? Tá aberto, vai ficar aberto até meio-dia. Então, podem fazer a frequência. Pois bem, pessoal, aí como falei, né, dependendo do tipo da termoelétrica, tá certo? Tem termoelétrica que pode ser com energias renováveis, né, como, né, utilizando biomassas, né, porém elas não são consideradas limpas, né? O que é consideradas limpas? É aquelas que vão emitir, né, de alguma maneira, elementos de efeito estufa, né? No caso aí as termoelétricas têm esse princípio, porque vão queimar um material orgânico, e esse orgânico, né, ele emite tanto, pode emitir, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, né,
além de excesso de metano, né? Então pode emitir esses elementos que são altamente gases de efeito estufa, então prejudicantes, então não são considerados limpos. E quando queima combustíveis fósseis, além de não ser limpas, também não são renováveis, né? Porque são elementos que não vão constituir aí, né, no tempo hábito, a sua renovação. Até aqui, galera, das três, né, mostrei aqui as hidrelétrica, eólica e termo, né? Alguma pergunta relacionada a essas usinas, pessoal? Não, né? Ok, então, dando continuidade aqui ao nosso andamento na nossa aula. Então, tem, né, as formas, né? Tem a forma primária, ok? Que é energia química, energia nuclear e energia eletromagnética, e tem seu uso final, né? No seu uso final, você pode usar essas energias ou energia elétrica, ou na própria relação térmica, né? Você quer ali a temperatura de alguma coisa, né? Então, relação térmica, ou mecânica, né? Para movimentar literalmente algum eixo, né? Então, você pode ter esses finais, né, de transformações também. Então, em relacionado às fontes de energia, né, são materiais que direta ou indiretamente produzem energia para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, o comércio, a agricultura e as casas, de modo geral. Né? Aí você vai ter o carvão, o petróleo, a água dos rios ou dos oceanos. Outra forma também que vem ganhando muitas forças é utilizar, né, a movimentação dos oceanos, né, ou com a própria maré, certo? Ou as ondas. Isso também vem ganhando força. No Brasil tem pouco uso desse material, né? Mas no mundo, em modo geral, vai ganhando força. Tem o vento e alguns alimentos, né? Que podem também relacionar como fonte de energia, que são as biomassas. Aqui é relacionado ao sol, certo? É uma forma e vem aqui no Brasil, né? Ganhando força, principalmente por módulos fotovoltaicos, que aí é uma relação química, né? Porque o sol emite a radiação eletromagnética. Devido à reação química, ela se transforma em corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela pode ser absorvida exatamente na eletricidade. Né? Em relacionado às unidades, a gente vai ter aí, né, Joule como a primeira unidade principal de energia, certo? Mas ela pode ser ter outras formas de representar essa unidade, né? No caso aqui, eu posso transformar a unidade em caloria e posso também transformar isso em potência, né? No caso aqui, kilowatts, né? Que é potência de unidade por tempo, né? Então, 3,6 vezes 10 a sexta joule corresponde a 1 kWh, né, de unidade de energia naquele tempo, tá certo? Então, aqui são as transformações correspondentes, né, das unidades. Então, o que seria joule? Né? Joule é a energia relacionada ao trabalho realizado por uma força, né, de Newton deslocado em uma distância. Né? Isso quer dizer o quê? É Newton vezes metro. Né? Então, isso aí é a unidade de joule, né? Newton vezes metro. E caloria está relacionado com padrão, né, de aquecimento da água, né, 1 grama. Certo? Então, 1 grama de água, né, que eleva a 1 grau. Então, seria exatamente 1 caloria. São padrões estabelecidos para determinar uma forma de energia. Então, caloria alimentar corresponde a 1.000 calorias, que corresponde a 1 quilocaloria. Então, voltando novamente aqui na relação da conservação da energia, né, como eu falei, nem toda energia, conforme a primeira lei da termodinâmica, a energia não se perde, né, ela se transforma, ou ela se transforma em calor, como a gente falamos aqui, né, ela é desperdiçada ou difundida, né, ou ela se transforma em outros mecanismos, tá certo? Então, a conservação da energia, aqui é um desenho bem amplo, né, que é relacionado a alguns mecanismos, a gente tenta
manter essa energia, sabendo que mesmo tendo isolamento, ela não é perfeita, né? Então há uma perda, né, dessa energia por diversos meios, né? E aí uma das formas de transformação de energia, quando é desperdiçado na forma de calor, é ou por condução, ou por convecção, ou por radiação. Não sei se falei para vocês aqui, mas qualquer elemento que possui temperatura, ele vai estar radiando energia, né? Então é uma forma de transferir energia por radiação. Aí o Sol, por exemplo, a energia chega a gente por radiação, né? Ele não tem outro mecanismo a chegar à Terra que não por radiação. Porém, chegando aqui, né, essa radiação ela pode ser transformada em energia, né, por calor, e esse calor ele pode ser conduzido por condução ou convecção. Então, a eficiência energética, né, não é porque a energia se conserva que ela sempre estará em sua forma útil, né? E há sempre perda de energia para o ambiente, principalmente na forma de calor. E aí, por exemplo, eu trago aqui um ventilador, né? Então, o ventilador, ao ser ligado na energia, a rotação desse motor, né, quando você pegar ali atrás no motor do ventilador, a gente percebe que está quente. Então, essa energia, uma parte está sendo desperdiçada, né, na forma não útil. Porque o que a gente queria que esse ventilador fosse útil, né, no seu trabalho, exatamente transferir a rotação dele, né, para transformar em vento. Nem tudo aí vai ser transformado nessa energia útil, né? Então, o próprio gerador, né, ele vai ser aquecido, então ele vai ter uma perda energética. Então, por exemplo, o gerador produz aí 10, né, em termos de unidade. 8 é transformada em energia elétrica, 2 é transformada em perda. Então, no caso aí, no cálculo bem específico, aí teria em média 20% de perda, né? Claro, aí é um parâmetro comparativo, tá certo? Eu já falei aqui, né, da relação das frenagens, né? Então, a maior perda vai ser por perda de calor, certo? Aí aqui é exatamente um carro automotivo, né? Além das perdas, né, da própria combustão, eu vou ter a perda aqui ao frenar, né, ao atrito e etc. dessa energia. E aqui é um selo, né, comparativo da eficiência energética dos equipamentos, principalmente o selo do Inmetro. Só para a gente entender como é que ele compara, né, a relação aqui desse selo, né? A gente vai ter aí o próprio metro, né, fazendo essa analogia, né, desse selo, né, ele mesmo que emite, porque ele faz esse comparativo, certo? Aí tem, né, ele relaciona qual é o equipamento, né, ele relaciona a relação do fabricante, a marca, né, o modelo ali presente, e indica, né, a eficiência de acordo com de acordo com aquele modelo, né, vamos dizer assim, modelo de equipamento, né? Então ele faz uma relação por exemplo, refrigeradores, né? Então ele faz um comparativo entre os refrigeradores e mostra aquele que está dentro dos padrões de acordo com aquele modelo. Aí vai ter a classe de eficiência, né? Então quanto mais A, mais F ele é. Isso em relação ao que? A sua energia útil, né? Quanto ele está sendo, pega aquela energia e está transformando no que ele propõe, certo? E à medida que ele vai descendo, né, né, vai ter desperdício, né? Então vai perdendo a sua eficiência, então ele vai perdendo energia para o meio, né? Então ele não vai transformando em energia útil, certo? Pois não? Pois não, Eduardo?
Mas ele não. Vamos lá, Eduardo, vamos lá. Ele não é o que menos é eficiente, não. Não. Sim. Ele tem sua eficiência, mas o menos eficiente é as placas fotovoltaicas, que pode chegar no máximo a 28%. Não. Em termos de eficiência, meu amigo, a gente está muito longe, assim, né? Se a gente fosse comparar aí a termoelétrica em termos demais, assim, nessa combinada que pode chegar a 60%, como você relatou, né? Ela é maior do que a eólica, né? Que no máximo é 59%, e assim, no máximo estourando, e não acontece, viu? Você vai ter aí, na real, dando 40%. Na real, dando 40%. Pois é. Não, certo. Alguém, o William? Isso. Sim, sim, sim. Sim, sim. É, é exatamente isso, William. E as condições financeiras também, né? Porque às vezes são os recursos que estão mais, assim, mais propícios para você financeiramente. Pois não, outra pessoa levantou a mão aí. Pois não? Não. Para ser mais exato, não sai ainda nem do país. Para canto nenhum. Não, é porque assim, como foi falado aí, né, o William falou e reforçou, muitos relacionados exatamente à geopolítica, né, daquele país. O que ela tem, né, em mãos para poder utilizar, né. E aí são as termoelétricas, porque você pode utilizar como termoelétrica carvão mineral, né, carvão vegetal, o biomassa em modo geral. Então tudo isso aí, né, por ser mais poluente, ela vamos dizer assim, né? É um recurso mais fácil de obtê-la, né? Então, se torna mais barato, né, em relação a isso, nesse comparativo, tá certo? E aí o cálculo aqui, eu mostro o cálculo da eficiência, tá certo? É relacionado à energia útil, transformada ali no caso da mecânica, e a entrada de energia. Então, seria o comparativo entre o quanto foi aproveitado e o quanto, né, entrou ali como energia. Aí você vai ter exatamente esse cálculo de eficiência. Por exemplo, eu falei aqui do motor, né, da parte mecânica, né, e até citei uma vez que essa variação ela vai de 25 a 30% do aproveitamento, né, dos motores, né, grande parte é desperdiçada, em torno de 70% da energia desperdiçada na forma de calor, exatamente isso, porque o que é que vai fazer o pistão, né, mexer dentro do motor, né, o que vai transformar ele em energia útil, né, fazer o carro se movimentar, né. No caso dos módulos fotovoltaicos, né, que eu disse aqui em torno de 28, né, porque chega muita energia, entra muita energia ali no módulo, porém, transformada em energia elétrica, né, não é muito grande. Né? Então, comparado à energia útil, comparado ao que entrou, também só vai estar aí no máximo 28, vai depender muito do tipo de placa. Né? Outra coisa, né, só em termos de módulo fotovoltaico, a gente tem que a gente chamamos de irradiação. Né? O que é irradiação? A quantidade de potência de energia que chega por tempo e por área de contato, né? Que aí é essa irradiação. Essa irradiação, a gente vai ter irradiação direta, que é exatamente o que chega do Sol diretamente ali naquela área de contato. A gente tem irradiação difusa. O que é radiação difusa? É que bate nas nuvens e desvia,
que também chega ali, né, na área de contato, e o que tem a energia de albedo. Não, o que é a energia de albedo? Aquela que chega na superfície e também é refletida, né? Então, também tem essa radiação que também é contabilizada. Então, dependendo, né, desse somatório todo, né, ainda tem, né, essas situações de energias irradiantes, certo? Aqui é uma tabela, né, que até o Eduardo, né, comunicou, e eu trouxe aqui uma tabela só para a gente ter ideias relacionadas exatamente a esses parâmetros, né, comparativo. Por exemplo, aqui, ó, no gerador elétrico, né, exatamente na parte mecânica para a parte elétrica, né? Então, você vai variar em torno de 70% a 99%, certo? Nessa transformação da mecânica para a elétrica. Do motor elétrico, né, exatamente do elétrico para o mecânico, né? Então, você vai ter uma perda aí de transformação de eficiência de 50% a 95%. Do forno a gás, né? Como foi falado aí, da parte química para a parte térmica, né? Parte térmica, não elétrica, né? São só duas transformações, só uma transformação de um para outro, né? Você vai ter aí de 70% a 95%. Turbina de vento, né? Como foi falado aí, eu disse, né? Ele não chega nem a 59, é a máxima. Ele pode variar de 35 a 50, certo? Que é a mecânica para a elétrica. Usina. Só uma curiosidade, galera. Esses cataventos, né? Quando eles são distribuídos no projeto, eles têm que ter uma certa distância de um para outro, exatamente para poder um vento não interferir, né, na rotação do outro, certo? Então tem que ter uma certa distância para não ter essa interferência, certo? Até isso entra no projeto. Pois não? Pois não, Roberto? Quem foi que levantou a mão? Peraí. José? Jorge. Só um minutinho. Diga, Jorge. Não, eficiência, quando a gente fala de eficiência, é quanto a gente quer que ela se transforme em uma coisa e outra, né? Por exemplo, aí quanto ela vai se transformar em energia mecânica em energia elétrica, certo? A gente fala de eficiência é isso, quanto é que a gente quer que ela se transforme em outra coisa. Então, no caso aí, né, para a mecânica para a elétrica, ela vai variar de 70 a 99. Da motor elétrico, né, de energia elétrica para a mecânica, de 50 a 95, né? De forno, né, de química para a térmica, de 70 a 95. Certo, Jorge? Deu para entender? É o que as turbinas fazem, né? As turbinas de hidrelétrica é o que as turbinas fazem. Essa tabela, galera, foi tirada da fonte do livro, tá certo? Do Hanslick, que mostra exatamente essas transformações energéticas, ok? Claro, é uma variação, né? Não é algo exato, porque vai depender de vários fatores, tá certo? Voltando aqui. Aí, pois bem, aí aqui tem. Cadê? Onde que eu tô? A turbina dos ventos, né? Mecânica paraelétrica, usina de energia a combustão fóssil, né? Que vai, no caso aqui, são algumas transformações, ó. Ele vai para química, térmica, mecânica e elétrica. Então, de química até elétrica, ele vai variar de 30% a 40%, certo? Nessa transformação, né, relacionada. Ó, usina nuclear, né? De nuclear até elétrica, claro, ele vai seguir esses processos, térmico, mecânico e elétrico, ele vai variar de 30% a 35%, certo? O motor de automóvel, como eu falei para vocês, né, que ele passa de químico, térmico e mecânico, ele varia aí de 20% a 30%, né, na eficiência útil. A lâmpada incandescente, né, aquelas que tem um filamento, né, para tu ver como ela dispersava muita energia, né? Apenas 5% dela era para emitir o que a gente queria, aquela luz, né?
Não é à toa que hoje praticamente a gente não existe mais aquela lâmpada incandescente, né? Com filamento, né? Vocês sabem como é que ela funcionava, né? Aquela lâmpada, né? Acho que acho que vocês ainda presenciaram ou não. Pois é, ali é um filamento metálico que ele passa uma resistência térmica, ele aquece tanto, né? A resistência é tão grande que ele incandesce, ele entra em fundição, né? Então ele fica incandescente. É aquela incandescência que dá iluminação, certo? Olha, a nossa, o modo fotovoltaico, né? O modo solar, iluminância, né? Em elétrico, de 5 a 28%. Então, o máximo aqui, 28%, como eu relatei, né? Pergunta, pessoal? Dúvidas? Aí eu trouxe aqui um exemplo de como é que a gente poderia calcular, né, e fazer essa eficiência, né? Professor, eu mostrei lá o cálculo, a gente vai trazer aqui na prática como é que seria esse cálculo feito, né, em termos de eficiência de uma transformação, certo? Eu trouxe aqui exatamente o motor, né, como um comparativo, então aqui tem assim, o motor automotivo, movido a combustão, realiza um trabalho útil, né, de 20 kJ, né? Então 20 mil joule de energia. Para tal, recebe energia proveniente da queima da gasolina, né, de 80 kJ. Isso é energia química, né? Ela tem ali em torno de 80, né, ali atribuída, em termos de energia. Ele pergunta qual é o rendimento, né, no caso aqui, a sua eficiência, né, e qual é a quantidade de energia desperdiçada, né? Quanto é que foi em termos de energia jogada fora, né, que não foi aproveitada como energia útil, certo? Então, trazendo a esse cálculo, eu tenho aí, no caso aí, o meu PS, né, o meu PE e a minha eficiência, né? Então, eu teria exatamente esse cálculo comparativo aqui, onde 20 dividido por 80 daria em torno aí de 0,5%, transformando esse percentual, né, só 25%. Então, isso aí seria a minha eficiência energética para esse parâmetro, certo? Se eu colocar, né, em termos de desperdício, né, então seria exatamente o que entrou menos o que saiu, né, o que foi transformado em energia útil, né? Então logo eu teria o que saiu foi exatamente 80 menos 20, que corresponde a 60 kJ. Não foi desperdiçado aí na forma de calor, né? Não foi transformado em energia útil, né? Então eu responderia exatamente minha eficiência e o meu desperdício, certo? Aqui, galera, conseguiram entender? Perguntas? Ok. Aqui é relacionado, né, a uma termoelétrica, certo? Então, como eu mostrei lá na tabela, ela pode variar essa termoelétrica, essa usina, né? Então, ela vai ter uma eficiência aí girando aí em torno de 35%, certo? Então, estaria aqui em torno de 35%. E aí essa energia ela joga para a rede, né? E aí na rede, na própria linha de rede, eu só vou ter uma eficiência na rede de 90%. Isso quer dizer o quê? Eu estou desperdiçando ainda 10%. E se minha luz, né, for incandescente, né, eu só vou ter, né, como eficiência 0,05, que seria 5%, para fazer, que é o meu objetivo, né, transformar a minha energia ali, né, em energia luminária, né? Então, se eu pegar todo esse somatório até a minha residência, né, fazendo a multiplicação aqui, né, 35%, né, vezes 90%, que é a da minha rede, vezes 5%, que corresponde à minha luz incandescente, eu teria aí, no modo geral, né, 1,6% de eficiência desde a minha geração, né, até o meu consumo de rede, né? Isso usando uma incandescente, né? Então, para tu ver como a lâmpada incandescente de equipamento, exatamente, exatamente. E isso é só um comparativo, certo, pessoal? Para vocês entenderem que quanta energia são desperdiçadas aí no meio do caminho, ok?
Relacionado aqui à nossa energia dos seres vivos, né? Então, existe uma cadeia também energética, né, dos seres vivos. A nossa fonte primária é o Sol, né? É ela que encaminha, né, a sua energia para o desenvolvimento humano, né? Não só humano, mas dos seres vivos, tá certo? E a gente vai falar exatamente dessa transformação, né? Que é por meio das células ali dos autótrofos, né? Que vai produzir sua própria energia, né? Por meio da quebra é, do uso da fotossíntese, né? Dos seres vivos, certo? Então, o ciclo seria mais ou menos. Pois não, alguém levantou a mão. Isso. É o que eu tenho aqui, né? Ele físico, né? Ele é bem completo, certo? Ele é bem completo. Ele fala de toda a cadeia alimentar, ele é bem completo. Exatamente. De eficiência, de tudo. Certo? Pois bem, então essa parte, né, da fotossíntese, né, exatamente a transformação, né, do uso da água, do uso, né, da luz e o próprio carbono que ele adquire, né, o dióxido de carbono nessa transformação, ele vai fazer essa transformação em energia. Qual energia? Em glicose, né, principalmente em glicose. Certo? Claro, tem outras fontes de energia, mas ele faz exatamente essa transformação em glicose, né? E aí fica armazenada, né, essa elemento químico ali, né, nos vegetais, né, e na própria planta, né? Que aí segue uma cadeia que a gente vai ver aqui, né? Essa ordem energética, que a fonte primária é o Sol, né, que vai fazer exatamente essa quebra, né, da usão da água, do carbono, né, transformando em glicose. Então, o Sol é a parte primária, certo? Aí ele, principalmente os vegetais, né? Os vegetais emite, né, essa transformação energética. Aí vai vir lá os consumidores, né, vegetais, né, os primários, consumidores primários, e aí vai ter a cadeia alimentar. Então essa energia, o fluxo energético segue dessa maneira. E também há perdas, né? A maior concentração, né, vai estar na primeira camada, né, do fluxo, né? Que aí é a primeira camada desse fluxo. E na própria produção, né, no próprio consumo no dióxido de carbono, liberação do oxigênio, eu também vou tendo a perda energética ali, certo? Eu vou liberando a perda energética nessa transformação. E na cadeia alimentar, na medida que vai indo, claro, eu estou dizendo a conservação dessa energia, ela vai perdendo, né, na sua própria cadeia e na respiração, certo? Então, nessa respiração, no movimento, ela vai perdendo, certo? Essa energia. Então, seria mais ou menos isso, né? Uma cadeia alimentar. Eu vou ter os animais que se alimentam dos vegetais, eu vou ter os consumidores que se alimentam, né, desses animais, né, que são os carnívoros, certo? Os elementos que se alimentam desses animais que são os carnívoros primários. E aí eu vou ter, claro, na medida que vai seguindo essa cadeia alimentar, eu vou perdendo esse fluxo, né, energético, tá certo? Ela vai diminuindo esse fluxo energético. Então, para todo e qualquer elemento, eu vou ter, além da cadeia alimentar, eu tenho também a própria interação do ser vivo, né? E aí vai perdendo para o ambiente, né, aquela energia. Então, seria não utilizada e não assimilada, que vai sendo perdida, né, no decorrer da vida daquele animal, certo? E relacionado ao ciclo do carbono, porque é o carbono que faz exatamente complementar, né, a relação da fotossíntese, né? Vem a energia primária, a água, os nutrientes e o carbono que entra na fotossíntese que faz exatamente essa relação da conservação energética, né?
contida, né, aí na forma de energia, certo? Então, nessa relação de energia, a gente vai ter o que a gente chamamos de é, elementos, né, orgânicos que vai fazer essa decomposição, a matéria orgânica que vai fazer a decomposição, que são os micro-organismos. Esses micro-organismos também relacionam, né, esse ciclo do carbono, né, através da própria relação do combustíveis fósseis, né, que quem conhece combustíveis fósseis, né, um pouco, ele é uma degradação da matéria orgânica muito tempo com as condições ambientais, né, como alta temperatura e alta pressão, que originou-se os combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, né, eles estão ali armazenados na forma de energia de carbono. Né? É o carbono ligado quimicamente que vai armazenar essa energia. Além disso, né, no ciclo de carbono eu tenho, né, a própria decomposição, eu tenho a própria respiração dos animais, né, que consomem, né, o oxigênio e libera o gás carbono. A, pró a própria respiração das plantas também à noite também faz essa liberação de carbono. E eu tenho, né, a própria utilização do ser humano na queima desses combustíveis, né, que também libera gás carbônio na atmosfera. O que é prejudicial é porque a gente está em excesso de gás carbono, né, no caso aí, dióxido de carbono, primeiramente, né, na atmosfera, que é o excesso dele. E ele é um elemento de gás estufa, certo? Ele é... Pois não? Exatamente. Vamos, galera, vamos distinguir aqui camada de buraco de ozônio e aquecimento global. Essas são coisas distintas. Buraco da camada de ozônio é o que é o seguinte, assim, teoricamente é como se tivesse uma película, né, no planeta constituída principalmente de ozônio, né? Que é o ozônio? O ozônio é o O3, certo? É o O3, certo? Três oxigênios ligados entre si. Esse elemento, ele faz como filtro, ele serve como filtro, né, da camada de ozônio. Então, ele filtra o que a gente chamamos de energia ultravioleta, né, nas suas diversas camadas. Então, ele consegue absorver essa energia, que vamos dizer assim, é uma faixa de onda que é altamente cancerígena, né, tem grande energia, mas é altamente cancerígena. Então, ela consegue filtrar essa camada. A camada de ozônio, o efeito estufa, né, o efeito estufa é exatamente a constituição de gases que tem, né, na Terra que absorvem, né, essa energia. Então, ao absorver essa energia, ela aquece, certo? Ela fica aquecida, mantendo a temperatura do planeta, né, estável, certo? O problema que está acontecendo é que a gente está liberando muitos gases, né? Então está tendo excesso de gases, de modo geral, principalmente o dióxido de carbono. Então está emitindo muito gás, então aumentando o aquecimento global, né? Então uma coisa é a camada de ozônio, outra coisa é o como é, hum, sim.
Do uso, né? Sim, do uso dos recursos, né? Do uso dos recursos naturais, né? Sim, 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 sim. Concordo plenamente, ó. Concordo. A de Noel, como eu lhe disse, qualquer interferência vai ter seus impactos ambientais. Não quer dizer, é uma energia renovável. Mas ele não quer dizer que não tem seus impactos. Tem seus impactos. Como qualquer relação desenvolvida pelo ser humano, ele vai ter seus impactos. O que resta é fazer a balança, né? O que é pró e o que é contra, né? Porque fazer exatamente o pró está mais favorável, né? Mais viável do que o contra, né? Mas vai ter seu impacto. Essa migração acontece mesmo, porque como ele já tem um fluxo migratório de algumas aves, quando você coloca lá barreiras, né, você já está colocando ali as barreiras, né, e aí você está interferindo naturalmente nessas migrações. Né? E não só isso, quem já já presenciou, né, um parque eólico, eu já presenciei, já tive presente, ele tem ruídos, ele interfere na frequência sonora. E não somente na sonora, ele tem também emissão de frequências que quem tem marcopassos, né, quem utiliza marcopassos não pode viver perto desses locais. Ele, ele, ele interfere, né, na saúde também. Né? Tá certo? Então são até mais. Não literalmente presente, né? Ele pode trabalhar no outro setor, né? Em projetos, fazendo projetos, né? Não literalmente em foco, né? Em loco. É. Pois não, Pedro? Eu acho que tem, né? Assim, não sei se tem até que ponto isso é viável, né? A questão é viabilidade, né? Financeira, né? Porque mas ter tem porque estão em movimento, né? Se você conseguir assimilar, tem energia, né? Exatamente por causa desse movimento tem energia, mas até que ponto é possível assimilar, né? Outra fonte é a que a gente chama de geotérmicas, né? Tem países que utilizam a temperatura da Terra como sua fonte de energia, né? Energia elétrica, né? Por exemplo, aqui em Teresina a gente tem algumas chamado águas térmicas, né? Que é uma forma de aproveitar a energia térmica dessas águas, né, em alguns ambientes. É uma forma, né? É utilizar. Hã? Dos vulcões também. Dos vulcões também. É possível transformar a energia térmica em energia elétrica, certo? É uma forma. Galera, pergunta. Oi, pois não.
eu não vou muito longe, não. Eu vou até interromper aí sua fala, viu, Jorge? Eu vou aqui, eu vou mostrar aqui, eu tenho, né, esse dado. Eu tive presente agora, né, em Fortaleza, eu levei uma turma, né, para Fortaleza. Fortaleza, até o momento, é a única cidade do país que utiliza na sua tubulação lixo, né? O que é o lixo? Chamado biogás, né? O biogás é direcionado para a tubulação, né, de gases, né, de gás mesmo. E aí hoje 15% de todo o gás consumido em Fortaleza provém do lixo. Do lixo. Né? É, o, é o uso do lixo como fonte energética. Certo? E aí eu levei, porque eu não sei, tá aqui até no celular, né? Eu levei uma turma. Eu ia falar, assim, esses detalhes a gente vai ter aulas que a gente vai, para cada um desses, a gente vai se aprofundar, né, em uma aula só, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, sair daqui da apresentação, ver se eu consigo compartilhar aqui deixa eu ver aqui, aqui no celular, né? Hum. Sim, sim. Deixa eu ver, eu vou ver aqui, eu tinha até uma reportagem aqui, eu queria até mostrar agora. Já que foi falado, né? O Jorge falou. Deixa eu ver se eu encontro aqui no YouTube. É, Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se tá na. Eu até coloquei na apresentação aqui. Peraí. Abri aqui a outra apresentação. Eu coloquei, claro, como eu disse para vocês, a gente vai ter uma aula de cada um desses, né? Mas eu na apresentação de biomassa, né, eu tinha colocado. Quando a gente for falar das energias renováveis, né? Deixa eu ver aqui, acho que é. Marés, eólicas, biomassa. Pegar o link lá da reportagem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu levei uma turma agora, uma turma não, né? Dois alunos, né? Foi agora, em fevereiro, né? Para fazer essa visita a essa usina, né? De biogás que fica no aterro de Calcaia, né? Na região metropolitana de Fortaleza, certo? E como foi falado lá, esse gás ele é utilizado na tubulação. Ele é uma tubulação que a gente chama de gasoduto, né? Que ele vem do PECEM, né? Ele vem do PECEM, que é o porto lá do estado do Ceará, vem do PECEM, são gases, né? O gás natural mesmo, e aí no meio do caminho tem um bypass, uma tubulação que injeta, né, esse gás biogás, né? E aí esse biogás, hoje é em torno de 15% de toda a demanda, né, de Fortaleza, né? Deixa eu ver aqui o vídeo aqui, eu acho que tem um link aqui para. Eu tenho umas fotos no celular, né? Mas é só foto, não tinha imagem, né? Já porque lá a gente não foi autorizado em fazer imagem, né? Por causa exatamente por segredo industrial. Deixa eu ver, só ver aqui. Meu amigo, financeiramente, ó, eles falaram lá que eles tinham um contrato com a Sebrae. O que é a Sebrae, né? É a empresa que faz cerâmica. E
triplicar o valor, outra empresa, para usar o gás dele. Meu amigo, você vê o mercado, ele diz assim, se eu tivesse muito mais gás aqui para fornecer, eu tenho cliente, mas não tenho mercadoria. Você não sabe, meu amigo, a demanda que é. Muito dinheiro envolvido, muito. Estou procurando, pois mas é uma empresa privada, é uma empresa privada. Né? Ele não tem ligação com o governo, não tem. É, é uma empresa totalmente privada. E lá é um consórcio de empresas. Lá é a Marquisa, né? A Marquisa é aquela que constrói prédio, né? A Marquisa, com outra empresa lá. Né? São consórcios. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Não estou encontrando o link, né? Mas peraí, eu vou procurar aqui. Estou procurando, né? Ó, é porque assim, o que depende do aterro, né? Ele aqui já está. O que é um aterro, né? A gente visitou o aterro também. E aí, meu amigo, me surpreendeu, que até então nunca tinha. O nome condiz exatamente com o que acontece, né? O que é o aterro? Chega o lixo e vem os caminhões e a terra mesmo, propriamente dita, a terra. Não tem outra. Eles não fazem outra coisa, né? Não tem outro uso, né? E esse aterro, né, a decomposição da matéria orgânica é que faz o biogás, né? Faz o gás, que o próprio aterro é o que a gente chama de o biodigestor, né? Aí eles tinham um aterro antigo, né? Um aterro que aquele terreno que foi aterro, mas para nada, não tem mais finalidade nenhuma, né? E aí é dessa. E aí, com o tempo, ele vai perdendo gás, né? Por que vai perdendo gás? Porque a matéria orgânica ela vai sendo consumida, né? E lá está sendo construído outro aterro, né? Então, nesse outro aterro que está sendo construído, né, já está em uso, que eles estão. A ideia é poder aumentar o gás produzido, né? Então tem essa, também não há uma constância, né? Então tem essa interferência, né? Da relação do gás, né? Eu acho que por isso que o Jorge disse aí que o cara tava fazendo um estudo aí, né? Para poder ver a viabilidade, né? É exatamente esse cano aí. Assim, é colocado. Quando é construído o aterro, ele tem toda uma estrutura para ser construído o aterro, né? Ele botam as mantas embaixo para não ter o que a gente chama de churume, né? Da composição da matéria orgânica, não ir para o lençóis freático. Colocam as tubulações nas horizontais e nas verticais, porque vai tendo camada uma em cima da outra, né? Então, essas verticais, exatamente para absorver, né, e liberar o gás. As horizontais é para coletar o churume. Por exemplo, a gente visitou lá no aterro lá de Calcaia, em Fortaleza, até o churume, né, ele é aproveitado. Até o churume é aproveitado. Né? Quem não sabe o que é o churume é a parte líquida, né, que é altamente contaminante, altamente tóxico. Então,
Pois bem, galera, eu tô tentando encontrar aqui o vídeo e não tô achando. Eu vou deixar para quando a gente for falar mesmo de biogás, né? A gente adentrar sobre isso. Mas fique ciente, tá certo? Ok? Eu vou sair também, vou terminar também a aula, tá certo? Tá na hora. Tá bom? A frequência está em sala de aula, né? Coloque a frequência, tá bom? Então, aguardo. Outra coisa, só uma informação, né? O coordenador, ele tá querendo fazer um encontro com vocês no sábado, aqui no anexo, né, do curso, tá certo? Mas acho que ele vai entrar em contato com o pessoal do primeiro ano, né? Os calouros aí, certo? E aí, provavelmente, se é no sábado, dia 28, se tiver esse encontro, a gente não terá esse momento de aula, tá certo? O Eric, por enquanto é o Eric. Vai ter eleição, vai ter eleição, né? Tem uma chapa. Não, ele não está concorrendo. Ele tem uma chapa, só tem uma chapa única. Por enquanto ainda está em eleição, né? Por enquanto é o Eric. Então vai ter uma chapa que quem está concorrendo é o professor Edivan e o vice Lívio, tá certo? Mas por enquanto é o professor Eric, ok? Ainda vai ter. A data era dia 19, mas alguma interferência aconteceu, aí vai remarcar a data, certo? Pois bem, galera, então um abraço, bom final de semana a todos, viu?